Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal Júlio Miguel Neto. Hoje de manhã não consegui estar entregando para vocês o conteúdo, mas agora à tarde sim, né? Nesse dia de 8 de setembro de 2025. Aliás, meu filho faz 7 meses hoje, hein? Eu peço para você chegar deixando o seu like, se inscrevendo, acionando o sino de notificação. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui conosco, valeu pela moral, audiência aí também. Confiança no nosso trabalho. Deixa o hype, não esqueça de hypar o nosso conteúdo para que o YouTube possa entregar cada vez mais e chegar a mais alcance pessoas, né? Podemos dizer assim, para mais pessoas o nosso trabalho aqui na plataforma, tá bom? Então é isso. Vamos hoje falar muito sobre Flamengo e Filipe Luiz, próximo da renovação contratual, né? O treinador deve ficar no Flamengo até o final de 2026. As partes já vinham conversando. Aliás, é uma prioridade total dessa atual gestão, até porque há um consenso em que o vínculo de mais um ano vai ser o vínculo firmado, pelo menos nesse primeiro momento. Vale ressaltar que Filipe Luiz e José Boto andam de mãos dadas, no sentido de elenco, estruturação do time do Clube de Regatas do Flamengo, toda a sua equipe, todo o seu elenco, e o Boto tem contrato até o final de 26, então faz sentido esse prazo. Mas já a gente fala mais sobre essa situação do Filipe Luiz e do Flamengo muito próximo de um acerto de renovação contratual. Arrascaeta e Varela se apresentaram no CT Jorge lá no Ninho do Urubu. Eles que estiveram com a seleção celeste do Uruguai foram dispensados pelo atual comandante Marcelo É Louco Bielsa e já se apresentaram. Nós vamos falar como é que cada um chega depois desse confronto com a equipe celeste. Aliás, o Uruguai que entrará em campo nessa próxima rodada da data FIFA, das eliminatórias, mas o Uruguai já está classificado. Então, cada um foi liberado por um motivo, você vai saber direitinho a atualização dos atletas, tá bom? E que história é essa de Casimiro no Flamengo? Um monte de gente falando, procede, não procede? Enfim, vamos responder vocês também sobre isso aqui no Mercado da Bola, beleza? Vamos começar com o primeiro assunto do nosso programa de hoje, né? Deixa o like, é importante para o nosso crescimento, chegando quase à marca de 51.600. Cara, muito obrigado pela moral, vocês são fantásticos. E olha, tem uma novidade, tá? Na quarta-feira a gente vai estar entrevistando o influenciador que está estourado nas redes sociais, seja no TikTok, no Instagram, é o Paulo, o Master Tralha, rapaz, A gente vai estar entrevistando ele às 14 horas, horário de Brasília, na quarta-feira. O Paulo Master Tralha, aqui mesmo no canal Júlio Miguel Neto, no Na Cara do Gol Entrevista. Então tá imperdível. Já falei que esse canal 2 aqui vai ser um canal eclético. Muita notícia e informação de Flamengo, mas também entrevistas com personalidades, né? Cada um de uma área. O cara que é mais conhecido nas redes sociais, aquele ex-jogador, enfim, arbitragem. A gente vai estar, obviamente, trazendo muitos conteúdos. Já entrevistamos aqui, por exemplo, o Marcão, pai, empresário do volante Gerson, entrevistamos José Carlos Araújo, o Wallace, atacante do Flamengo, antes dele estourar, né? E agora ser de fato um jogador do elenco. Nós já entrevistamos muitas pessoas aqui. O próximo é o Master Tralha, um cara que é um comediante, está estourado aí nas redes sociais. Quarta-feira, já coloca na sua agenda aí, 2 horas da tarde, tá bom? Vamos falar sobre Filipe Luiz e Flamengo? Foi noticiado alguns dias atrás que o treinador teria recusado a oferta de renovação contratual do Flamengo, inclusive pedindo melhorias no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu, o que é um grande absurdo. Eu falei com pessoas ligadas à diretoria do clube na manhã de hoje, que negaram veementemente que o Filipe tenha feito qualquer tipo de exigência de melhoria no CT mais moderno da América do Sul e um dos CTs mais modernos do mundo. Vale ressaltar, e até convido vocês a lembrarem, quando o Saúl, jogador ex-Atlético de Madrid, Chelsea, Valência, Sevilha, perdão, chegou ao CT, ficaram encantados e maravilhados com a estrutura que o Flamengo proporciona para eles. Também Samuel Lino, até mesmo Emerson Royal e o próprio Jorginho, que chegou do Arsenal da Inglaterra, que realmente ficou impressionado, tamanha a grandeza do CT Jorge Elal e também da sua infraestrutura. Então, foi negado veementemente que o Filipe tenha feito exigências de melhoria no CT Jorge Elal. E que, de fato, Flamengo e Filipe evoluem para uma renovação contratual. Já é de consenso que, caso aconteça essa renovação, e as partes cheguem a um denominador comum, será com prazo de 1 ano. É isso mesmo. 1 ano de período a mais, de renovação contratual. Ou seja, o Filipe tem contrato até o fim de 25, ficaria até o fim de 26. Há um entendimento de ambas as partes, e aí
É o risco que se corre. Vamos usar esse termo. Esse risco que se corre o Felipe de esperar o término da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e o do Flamengo, de também esperar ou o término, então a proximidade das competições, né, no seu encerramento, para tratar de fato e oficializar o acerto. Existe um entendimento que o Felipe é muito vencedor, promissor, um dos melhores treinadores do Brasil, mas também que ele tem um grande elenco. O Flamengo proporciona a ele. E também há um entendimento interno que o Felipe montou esse elenco ao lado do Boto, que tem contrato até o final de 26, então seria tanto quanto incoerente, né? O Felipe, ele agiu na contratação do SAMU, agiu na contratação do Saul, do Samuel Lino, ele escolheu os nomes ao lado do Boto, ele aceitou liberar alguns atletas, então ele já tem, podemos dizer assim, um elenco com a sua característica, ou, teoricamente, um jeito que ele quer atuar e do jeito que ele entende que seja o melhor para o clube. Caso ele vá para uma equipe da Europa, ele vai ter que remar tudo isso novamente. É claro, né? Não se compara o ganho em euro para real, fora a possibilidade de trabalhar numa equipe europeia. Mas o próprio Felipe entende que a história e trajetória dele no Flamengo não terminou. Várias vezes ele deixou claro no CT Jorge Elal e também até mesmo nas entrevistas no auditório do Maracanã que quer permanecer no Flamengo. Ele vai ter um aumento salarial grande. Ele, quando fechou com o Flamengo no fim do ano passado, ele tinha um salário proporcional ao treinador interino e não um treinador profissional, mesmo tendo ganho o Sub-20 Mundial de Clubes. Claro, é um cara muito competitivo, era um cara estudioso, já teve um salário acima dos treinadores que, naquela ocasião, assumem o time profissional, mas o Felipe vai ter um ganho. E claro que algumas coisas estão sendo ajustadas, como multa contratual se o treinador quiser sair, multa contratual se ele for demitido, né? Questões também de, caso venha uma equipe da Europa, o que ele vai ganhar, qual vai ser o ganho que ele vai ter de aumento nos seus vencimentos. Então tem muita coisa para a gente poder pontuar para vocês aqui, que, na verdade, foram falar que, não, ele não aceitou. Mentira. Ele não recusou proposta alguma. Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, escalão 1. Não procede que ele tenha rejeitado a oferta de renovação. Flamengo e Felipe estão conversando, estão muito próximos desse acerto. Perdão. Então, o tempo de contrato já é um consenso que seria de uma temporada. O treinador vai receber um aumento e ele quer ter esse elenco todo nas mãos na próxima temporada. E há quem diga que após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil desse ano, até mesmo a oratória do presidente Luiz Eduardo Batista, que o Flamengo iria ganhar a porra toda inicialmente, depois que iria privilegiar ou priorizar o Brasileiro e a Libertadores, há um entendimento que se o Flamengo conseguir conquistar a Libertadores e o Brasileiro desse ano, o próximo ano a meta do Flamengo é realmente, de fato, tentar conquistar o que nenhum outro clube conseguiu até hoje. Ainda mais nesse futebol moderno que nós já estamos vivendo, né, de muito físico, muito tático e também que é necessário você ter um elenco numeroso e de qualidade, que é a tríplice coroa verdadeira, né? Que você ganha a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, nunca ninguém conquistou isso. E o Flamengo tem esse entendimento, claro que isso não vai ser externado, mas tem esse entendimento. E o Felipe pode marcar o seu nome na história. Ele já ganhou Copa do Brasil ano passado, Carioca e Supercopa do Brasil esse ano e ainda disputa com chances de títulos a Libertadores e o Brasileiro. Então, a informação que a gente tem é que o Felipe quer fazer história no Flamengo, quer marcar o nome dele, e para isso seria necessário pelo menos mais uma temporada. Então, a informação que a gente tem é que, por mais que chegue uma proposta da Europa no meio do ano, não é a janela que os europeus, podemos dizer assim, costumam contratar treinadores para longo prazo. A janela do europeu, de fato, que ela é, podemos dizer assim, mais aquecida, é a do meio do ano, essa que passou. Então, no meio do ano que vem, seria difícil segurar a onda, mas ele teria faltando 6 meses de Flamengo. Mas a informação que a gente tem é que a Felipe Luiz e o Flamengo está muito próximo de uma renovação contratual, o treinador deve ajustar o seu contrato por mais uma temporada e ter um belo de um aumento salarial, passando a casa aí de R$1 milhão. O treinador ganha um pouco menos que isso, mas chegaria ali um salário, podemos dizer assim, relativo a um grande atleta que faz o diferencial do Flamengo. Tá bom? Então essa é a primeira informação. Segunda informação, o Jorge André Arrascaeta e Guilherme Varela se apresentaram ao CT Jorge Elal e Urubu, cada um com o seu motivo. O Arrascaeta preservado, Flamengo e Seleção do Uruguai vem fazendo um trabalho bacana de troca de informações. Aliás, algo que a gente vem falando há muito tempo, que era necessário o Arrascaeta ter um controle de carga, de minutagem, só jogar realmente jogos que seria interessante para ele ser o diferencial.
Repito, na derrota do Flamengo contra o Central Córdoba na Libertadores, todo mundo estava questionando se o Arrascaeta ia ter o mesmo ano de 24, com muitas lesões e pouca entrega no sentido técnico. Isso porque ele tem muita qualidade. E o Flamengo fazendo uns jogos em que o Arrasca nem foi relacionado contra o Botafogo, por exemplo, no Maracanã, no Brasileiro. Contra o Botafogo da Paraíba também ele não viajou. Contra o Atlético Mineiro não jogou no Maracanã, começou no segundo tempo lá em Minas Gerais. Contra o Inter, estava suspenso, terceiro cartão, mas também não atuou. Alguns jogos já decididos no segundo tempo, ele já era substituído. Então, há um grande controle para o Arrascaeta para ter, na minha opinião, uma das melhores temporadas da sua carreira. Pode até ser a melhor. Ainda não é para mim, para muitos já é. Ainda acho que falta conquistar o que ele já conquistou em 2019. Então, o Arrascaeta, sim, ele está sendo feito esse controle de carga e ele foi preservado pela seleção uruguaia e pelo Flamengo. Houve uma conversa e a seleção, gentilmente, já liberou o Arrascaeta, já está classificada para a Copa do Mundo, não vai jogar a última partida com a seleção celeste, o Arrascaeta. Diferente do Varela, que voltou assim como seu compatriota, mas está com uma pubalgia. Inclusive, não deve jogar contra o Juventude domingo, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O Flamengo não ganha lá desde 1997, quando venceu por 1x0 o gol do zagueiro Rodrigo Contra, gol contra. O Flamengo venceu o Juventude por 1x0 na Bacia das Almas, tomou um sufoco naquele jogo, eu lembro, era garoto, tinha 13 anos, eu morava em Ramos, estava com meu pai nessa época lá, a gente vendo esse jogo à noite, chovia pra caramba, e num chute que a bola desviou no zagueiro, acabou entrando, o Flamengo venceu por 1x0, o Flamengo brigava para não cair naquela temporada, acabou até que depois uma grande arrancada, né, aquele time que tinha Júnior Baiano, Renato Gaúcho, o Flamengo chegou até ali naquele entre os outros melhores, né, os confrontos, aqueles dois grupos de 4, quadrangular, o Flamengo ficou um grupo que era Flamengo, se eu não me engano era Flamengo, Vasco, Português e Juventude, né, Flamengo acabou o Vasco passando, do outro lado o Palmeiras e foi a final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo em 97 até conseguiu dar um ganho, foi a última vez que o Flamengo venceu a equipe do Juventude. Então, Varela não deve jogar, Emerson Royal deve ser o escolhido, tá bom? Então é isso, os dois jogadores já voltaram da seleção do Uruguai, já estão no Rio de Janeiro e se apresentaram ao Flamengo. Agora, que história é essa de Casimiro no Flamengo, Julião? Pelo amor de Deus, me explica melhor essa história. Vamos ler aqui. Eu achei curioso essa situação de Casimiro no Flamengo. Vi muita gente falando sobre isso, que, segundo a imprensa inglesa, o Casimiro quer voltar para o futebol sul-americano no meio do ano que vem, cara. Vamos dar uma olhada aqui, ó, sobre essa situação do Casimiro. Loucura, né? Ó, informação é o seguinte: notícias do exterior apontam que Casimiro pode deixar o Manchester United após a Copa do Mundo de 2026. Inclusive, alguns jornalistas já especulam Flamengo, Palmeiras e São Paulo como possíveis destinos. Para destacar que ele começou aqui no São Paulo, né? Vai lembrar que o volante nunca escondeu sua ligação com o Tricolor Paulista, que foi o clube que o revelou. Mas fica a questão, você aceitaria Casimiro no Flamengo? Com a sua experiência e liderança, ele poderia agregar muito ao elenco rubro-negro. Por outro lado, a idade pode pesar. 33 anos e a diretoria teria que avaliar se o investimento vale o retorno dentro e fora de campo. Cara, primeiro, não tem absolutamente nada de Casimiro. Segundo, que o Casimiro já tem quase a idade do Jorginho. O Flamengo já tem um Pulgar também com uma idade ali de 31 anos. Se você chegasse para mim e falasse, ó, eu vou vender o Everton Araújo e me desfazer do Alan, eu toparia o Casimiro. Fora isso, amigo, cogitar qualquer possibilidade agora não existe. O Flamengo, em momento nenhum, procurou o jogador em momento nenhum, foi oferecido ao Flamengo. A gente não sabe se essa informação é um desejo do atleta, mas parece que saiu isso na imprensa europeia, não sei aonde saiu. O Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, publicou isso, mas não deu a fonte europeia, né, para a gente poder realmente, de fato, dar o crédito. O tabloide, se saiu um tabloide inglês, ou no futebol espanhol, do qual ele jogou por muito tempo no Real Madrid, mas parece que é o desejo do jogador voltar ao futebol sul-americano após a Copa do Mundo. Vamos aguardar. Agora, teria o Casimiro vaga no Flamengo? Eu acho que tem. Eu acho que você jogando com o Jorginho e Saúl, Casimiro e Pulgar, pô, seria lindo, né? E aí, né, sobraria, ainda tem o Dela Cruz, né? Ou se você tivesse que se desfazer do Dela Cruz, são características totalmente diferentes, e contratar o Casimiro seria uma boa reposição, embora com características distintas. Mas é um jogador que ele é forte fisicamente, tem um bom jogo aéreo, vai depender como é que vai voltar, né? Quanto que ele vai querer receber, se vai continuar sendo competitivo, tem série de coisas. Mas nesse momento tem uma pura especulação, não existe absolutamente nada de proposta Flamengo, Casimiro, Flamengo. E é claro, quando você fala de clubes estruturados, voltar ao futebol sul-americano, voltar ao Brasil, hoje existem 3, 4 clubes que grandes nomes lá fora na Europa que fizeram carreira se interessariam
em jogar, né? O Casemiro começou a carreira no São Paulo, então, obviamente, São Paulo se torna um alvo, um atrativo. Flamengo e Palmeiras são clubes mais organizados economicamente e também com proporção de ganhar grandes competições. Não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano, né? No caso, Libertadores. Então, é isso. Casemiro tem uma identidade, podemos dizer assim, tem uma proximidade muito grande com o São Paulo, embora tenha sido saído aqui achincalhado, né? Eu lembro disso como se fosse hoje. O Casemiro era odiado pelo torcedor do São Paulo quando ele foi vendido para o Porto, não era esse jogador, o torcedor do São Paulo implicava com ele, chamava de soneca, igual o Adriano também, né? O Adriano, quando sai do Flamengo, teve aquela sua carreira, o começo meteórico, mas depois que saiu do Flamengo aqui, muita gente agradeceu que ele e o Reinaldo foram embora, depois ele tornou operador, voltou ao Flamengo e arrebentou. Muito Flamengo, Adriano, né? Didico. Existe isso, né? Mas, de fato, o Casemiro tem uma grande aproximação com o São Paulo. Nada de Flamengo, tudo balela nesse primeiro momento, não tem proposta, não tem oferta. Vamos ver só se a vontade do jogador que vem, só depois da Copa do Mundo, vai prevalecer de voltar ao futebol sul-americano. Mas eu quero a tua opinião. Você acha que seria uma boa ter o Casemiro no meio do ano que vem aqui? Sobre a situação do Varela, será que te preocupa? Emerson Royal vai jogar bem contra o Juventude? Emerson Royal tá devendo? Bota aqui nos comentários também. E o Felipe Luiz, acertando alguns passinhos, algumas casinhas e avançando para renovar o contrato com a equipe do Flamengo. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, dá aquela hypada bacana. Tamo junto, a gente pode voltar a qualquer momento e hoje à noite a gente vai falar mais um pouquinho de outros temas. Então já cola aí, não perca nenhum detalhe, acione o sino de notificação. À noite eu vou voltar com mais um conteúdo, tá? E outra, quarta-feira, 2 horas da tarde, entrevista com o Master Tralha aqui no canal Júlio Miguel Neto, na cara do gol, entrevista lá direto do Parque Jacarepaguá. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Saudações.